mais para cá. Pronto? Como o Ricardo estava falando, hoje seria uma palestra deliciosa, Benevolência para com Todos, proferida por Neto Batista, trabalhador da Federação Espírita Paraibana, e nós adoramos quando ele vem aqui. A palestra dele é muito gostosa, é muito linda, é muito poética, é muito tudo. Então, ter Neto aqui sempre é um prazer. Mas, durante a semana, a sua esposa fez uma cirurgia, está no período ainda pós-cirúrgico e sentindo ainda muitas dores. E aí, infelizmente, hoje, no final da tarde, ela teve um aumento nas dores, que faz parte do processo pós-cirúrgico, mas ele não tinha condições. Eu, não, meu amigo, fica em casa, toma conta hoje de Neidinha e deixa que a gente se vira. Por isso que sempre é importante ter o banco de reserva. Espero não frustrar vocês que vieram muitas vezes aqui para escutar Neto e de repente não é Neto, é neta. Então, mas nada é por um acaso, não é? E aí, exatamente hoje, o dia que Neto não pode, mas tem que sempre ter aquele no banco da reserva que diz, o jogador foi, como se diz, contundido, entra o que está na reserva em campo e tem que estar pronto para jogar, não tem essa história não, vai tu mesmo. E sempre eu tenho uma carta na manga, né? E hoje, 1º de setembro, quando acontece isso, e aí 5h30 da tarde eu pensei, o que eu traria hoje para vocês, além da alegria de estarmos nas vésperas da nossa campanha Amigo Doador, que quem está vindo aqui a essas semanas todas, esse mês todo, já deve saber, né? Muitos já devem estar dizendo assim, ai meu Deus, lá vem Eva, vai falar tudo de novo da campanha Amigo Doador. Mas é graças a esse bate-bate, esse martelinho, esse moído semanal, que a gente descobre assim coisas magníficas. Essa semana eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem de uma pessoa que frequenta a casa, e ela falando por ela e seu esposo, do que foi vir aqui nos outros anos, escutar falar sobre a campanha de doação de sangue, e o que isso repercutiu, o que isso provocou na vida deles dois. Então, receber aquela mensagem durante a semana foi muito gratificante. E eu diria, se a campanha alcançou esse casal, nós já estamos satisfeitos. Porque a matemática que ela coloca no papel, mostrando o efeito, eu digo, a campanha já valeu a pena. Então, no final, eu até convido vocês para falar dessa experiência, tá? Então, hoje, poderia ser a abertura do mês vermelho, mês da campanha Amigo Doador. Olha que time. Haja banco de reserva, hein? Da próxima vez, vocês é que vão ser pescadas, viu? Na substituição de um enfermo, alguma coisa assim. Vão se preparando. Então, o time de reserva aqui está grande. Então, a gente poderia hoje estar abrindo o mês vermelho. E não deixa de ser o mês vermelho. O mês da campanha Amigo Doador. A campanha que tem o trabalho anual da conscientização da importância de ser doador de sangue regular. E esse doador não é só porque minha família, meu pai, meu marido, meu irmão, eu estou precisando de sangue, mas que se torne um hábito do homem doar de 3 em 3 meses e a mulher de 4 em 4 meses. Numa urgência, numa necessidade, o homem pode doar com 2 meses e a mulher com 3. Então, que isso não seja apenas na hora de uma comoção, de uma pessoa ilustre, de um fato inédito que está pedindo sangue, todo mundo corre lá, mas o resto do ano é uma pobreza só. Então, mas hoje também inicia o Setembro Amarelo, que todos vocês receberam na entrada
o lacinho que representa o Setembro Amarelo. E o que é o Setembro Amarelo? E o que representa a cor amarela? E o que representa o lacinho amarelo? Alguém já pode até saber e outros ainda não. Então, vamos dar uma introdução nisso, nos situar nesse Setembro Amarelo, para entrar nesse tema que é suicídio. A ilusão da paz. E por que eu dou esse subtítulo, a ilusão da paz? O que representa o suicídio? E por que o suicídio no mês de setembro? Por que se fala sobre isso? Então, poderíamos, como eu disse, estar falando agora de sangue, de vida e doação, mas junto com isso vai vir o amarelo junto com o vermelho. Ambos em prol da vida. Ambos em defesa da vida. Então, deixa eu ver aqui. Não está passando. Érica, esse é o teu, Érica. Só um minuto, tá? O computador não é meu. Ah, está indo. Qual a origem do Setembro Amarelo? Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. E a mensagem foi se espalhando mundo afora. A campanha brasileira foi iniciada em 2015, sendo uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, do Conselho Federal de Medicina, o CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Falar de suicídio ainda é um tabu? Muitas pessoas questionam se devemos ou não falar de suicídio. Será que é útil? É produtivo? É pedagógico? É indicado? Ou não? E aí eu convido vocês a refletirem sobre isso. O suicídio é um ato de coragem? Também convido vocês a refletirem sobre essa questão. O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? O que poderia ser? Voltando. Então, muitas vezes, a gente escuta popularmente as pessoas falando: nossa, fulano cometeu suicídio. Que coragem! Nossa, precisa de muita coragem para cometer o suicídio. Já escutaram isso? E outros dizem: que absurdo! Fulano cometeu o suicídio. Isso é falta de Deus. Isso é falta de fé. Isso é falta do que fazer. Isso é falta disso. Isso é falta daquilo. E os julgamentos
não cessam. Mas, desde que o mundo é mundo, existe suicídio. E cada vez mais cresce essa estatística. E o nosso estado da Paraíba pode-se dizer quase campeão dentro do Brasil. Seja na zona rural ou urbana. Inclusive entre crianças e adolescentes, não só adultos. Criança se suicida? Sim. Adolescente? Sim. Idoso? Sim. Não é só jovem. Mas o que poderia levar uma pessoa a chegar a este ato? E aí volto ao título: Suicídio, a ilusão da paz. Quem se mata? Mata para morrer ou se mata para buscar a paz? Para aliviar a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero. Só que, mais uma vez digo, suicídio, a ilusão, sublinho a palavra ilusão, a ilusão da paz. E por que ilusão? E nós espíritas, mais do que nunca, e mais do que todos, podemos dizer que é uma ilusão. Não nos compete condenação, recriminação, julgamento, mas tentar compreender o que leva um ser a este ato de completo desespero. As principais causas do suicídio estão ligadas a transtornos de humor, como também ao uso desenfreado de álcool e drogas. Estas têm o poder de mexer com o humor e a personalidade das pessoas. E aí, dentro do transtorno de humor, nós vamos ver o quê? A depressão. Então, não tem como falar em suicídio sem falar em depressão. Não tem como falar em depressão sem mencionar o risco de se chegar à ideação suicida. Então, para se entender o que leva uma pessoa a esse ato máximo do desespero, temos que primeiro compreender o que é a depressão, como ela se manifesta, quais são os seus sintomas. E alguém pode estar dizendo, depressão? Não, mas eu não tenho depressão. E outros chegam e dizem, mas depressão é doença de rico. Depressão é invenção. Depressão é para quem não tem o que fazer. Depressão está na moda. Tudo agora é depressão. E assim são várias avaliações feitas por leigos, colocando a depressão muitas vezes de uma forma vulgar ou equivocada. E alguns dizem, não, na minha casa não. Pode ter depressão na casa do vizinho. Na minha casa, depressão, isso não existe. Isso é invenção de psiquiatra e de psicólogo. Depressão é falta de peia. Depressão é falta do que fazer, é falta do que trabalhar. Dá um ciscador em enxada, bota para trabalhar, que no instante fica bom. Ou uma expressão bem popular e bem vulgar. Depressão é frescura. Já escutaram falar sobre isso? Que depressão é frescura? Ou é uma vergonha? E quem está com depressão sofre, porque não é reconhecido como uma doença que precisa de assistência.
de cuidados, de atenções, de tratamento, de acompanhamento, não só pelo psiquiatra, não só pelo psicólogo, mas também pela casa espírita. E não é a casa espírita lá do outro bairro, lá no final do mundo, longe daqui ele frequenta. Porque se ele é trabalhador do Centro Espírita Viana de Carvalho e apresentar depressão, nossa, não aprendeu nada de Kardec. Nossa, ele não estudou as obras da codificação. Nossa, ele não estuda o Evangelho de Jesus. Nossa, ele não tem fé. Que qualidade de espírito é esse que diz que tem depressão? Isso não é depressão, isso é obsessão. Tem mais é que ir para grupo mediúnico, tem que estudar, tem que ir para tratamento de desobsessão, porque isto é espíritos inferiores prejudicando, isso sim. E o tratamento tem que ser longe da psiquiatria, remédio. Remédio é sinônimo de fraqueza, remédio da dependência, remédio vai fazer mal, remédio tem efeitos colaterais. Não, que remédio que nada. Vá rezar, meu amigo. Vá rezar, vá receber o passe, água fluidificada. Você está dizendo isso? Estou. Água fluidificada é maravilhoso, o passe é maravilhoso, a prece é maravilhosa. Isso é um tripé, onde tem que caminhar os três juntos, psiquiatria, psicologia e a espiritualidade. Não tem que ser necessariamente dentro de um centro espírita. Senão nenhuma outra religião tinha serventia nenhuma, estaríamos cometendo o erro de muitos outros que centralizam a sua fé como a melhor de todas e a única que pode fazer o bem. A doutrina espírita, para mim, ela é maravilhosa. Ela me responde, ela me preenche, ela me acalma, ela me esclarece. A mim, eu. Pode ter esse mesmo efeito em Leonira e Aninha. Mas para Joana, Pedro, Rafael, que está lá na igreja tal, é outra resposta. E não vai ter serventia, e não vai ter validade, só vai ser salvo se estiver dentro da doutrina espírita. Não. Não é esse o lema da doutrina espírita. Não é esse o lema da doutrina espírita. Ninguém nunca pôde ver dentro da doutrina espírita uma frase pregada na frente de um centro espírita dizendo assim: fora da doutrina espírita não há salvação. Já viram essa frase? Eu nunca vi. Mas escutaram e já viram que frase? Fora da caridade. E o que é a caridade nesta hora? É acolhimento, é respeito, é amparar, é estender a mão, é escutar o outro que sofre sem condenação, sem crítica, sem julgamento, sem preconceito. Isto é caridade. E aí, vamos ver alguns sintomas do que seja depressão. Eu não vou me aprofundar muito, porque tem uma palestra minha que é só mesmo sobre depressão. Vocês podem ver, inclusive, no YouTube, tem lá, Eva Jaime, aí bota lá, depressão, palestra, depressão. Aí eu vou destrinchar ela mais a fundo, tá bom? Então, aqui é para a gente se situar do que leva ao quadro, ao ponto do suicídio. Estado de ânimo persistentemente triste, ansiedade ou sensação de vazio. Quando eu falo estado de ânimo persistentemente triste, eu não estou me referindo à tristeza, a simplesmente tristeza. Tristeza é um sentimento humano, inerente ao ser humano. Até os animais têm tristeza. Até os animais. Quando se fala em depressão, é uma tristeza que vai mais além, que dura mais tempo, que se aprofunda. É uma tristeza que adoece, que se torna patológica, trazendo uma melancolia, umas sensações e uns sentimentos muito mais profundos. Não é a tristeza porque hoje eu queria ir para tal canto, não deu certo e eu fiquei triste porque não consegui. Não é a tristeza porque quis passar num concurso, não fui aprovada e chorei 2, 3 dias. Ou porque acabou o namoro ou o casamento, ou porque não comprei o carro que almejava, ou qualquer coisa desse tipo. Muitas vezes,
essa tristeza do quadro depressivo, a pessoa não encontra nem o porquê. E isso é que inquieta e angustia muitas pessoas. Porque muitos dizem, eu tenho tudo, meu marido é legal, os meus filhos são legais, minha mãe é bacana, eu não morro de fome, eu tenho o meu trabalho, eu tenho um carro, eu passeio. Mas é uma tristeza que não passa. É uma angústia que não passa. E eu não era para sentir isso. Então, pensamento de culpa ou de inutilidade. Geralmente, a pessoa deprimida, ela traz em si essa triste sensação, esse triste sentimento de culpa. E o mais inquietante é porque nem sempre essa culpa é de um fator, de algo que ocorreu nesta vida, algo que está consciente. Muitas vezes são culpas que estão impregnadas em nosso inconsciente. Não só por serem culpas da infância ou adolescência, que eu considero que fui responsável por tal situação e carrego esse sentimento, mas eu posso trazer em mim, já que eu sou espírita, acredito em reencarnação, eu posso trazer em mim sentimentos de culpa, não desta infância, não desta vida, mas de vidas passadas. Autoestima baixa. Pensamento pessimista ou sentimento de desesperança. O deprimido, você pode dizer assim, nossa, tu hoje estás linda. É inútil. Ele vai se encarregar de justificar que não está lindo, que aquilo não convence. Mulheres ou homens de boa aparência, de aspecto saudável, bonito, mas muitas vezes se sentem feios, muito feios, sem graça, aguado, sem brilho, sem colorido, sem cheiro e sem sabor. Um sentimento de apatia, de desânimo, onde os amigos ou familiares chegam, nossa, mas você está assim, você está assado, você tem mais a que agradecer, você está tão bacana, você tem tudo, não era para estar sentindo desse jeito. E a pessoa não corresponde. E como passa a irritar quem está próximo. Porque quem está próximo começa a dizer, você é um ingrato. Nossa, que pessoa injusta, que pessoa mal agradecida. Como é que ela diz isso? Como é que ela pensa assim? E aí o deprimido começa a ser condenado e julgado, inclusive dentro da própria casa. E ele tenta encontrar resposta para a sua angústia, para o seu sentimento de desvalia, de impotência, de insignificância, de desvalor, e ele não encontra essa razão. Falta de interesse ou de prazer em atividades anteriormente satisfatórias, incluindo atividade sexual. Quantos maridos ou esposas acham que já estão sendo traídos ou que não são mais queridos e amados, porque o marido, a esposa, o namorado, o noivo, não tem mais aquele interesse. Diz, nossa, eu sou invisível, ele nem me percebe, ela nem me percebe. É insignificante. Sim, porque a libido, a energia libidinal, é uma das mais afetadas, ou logo afetada, pelo quadro depressivo. Muitas vezes até tem a prática sexual por obrigação, mas não mais por prazer. Como o esporte que fazia também perdeu o prazer. Como o filme que ia assistir também perdeu o prazer. Como a hora da refeição, que poderia ser um momento alegre, gostoso, a hora da fofoca, que todo mundo se reúne de lado de uma mesa e vai ali botar a notícia em dia. E aquela hora da alimentação é uma obrigação. A comida desce quadrada. Não é redonda feita a escola, não. Desce quadrada. Não diz que a escola desce redonda, né? Então, essa comida ela vai descer quadrada. Desce que desce rasgando, desce incomodando. Até a água dá náusea. O cheiro incomoda. O sabor incomoda. Alteração do sono, insônia, incluindo o despertar precoce pela manhã, sono pouco reparador ou sono excessivo. O deprimido ele pode ter um excesso de sono
ou pouco sono. Normalmente, o ansioso, ele demora a dormir. Ele fica lá contando, fazendo as contas dele, fazendo as programações, pensando o que vai fazer amanhã, se vai dar certo, se vai dar errado. Ele faz a lista dele, vai checando tudo e o tempo vai passando e ele não consegue conciliar o sono. Isso é o ansioso. O deprimido, até que ele dorme, mas ele acorda no meio da noite. Ele acorda várias vezes, ele acorda cedo, ele não consegue conciliar o sono. E quando ele acorda mais cansado do que quando foi dormir. E diz, será que eu dormi? Eu acho que eu não dormi. E ele acorda moído, quebrado, estraçalhado, desvitalizado. Por quê? Porque ele não atingiu o sono profundo. O sono profundo é o sono restaurador. É o sono que vai recarregar a nossa bateria. E aí o deprimido, ele não consegue atingir esse sono profundo e acorda com uma fadiga que vai levar ele a ter um dia cansativo, estressante, sem paciência, irritado, dificuldade de concentração, com mais apatia, com mais desinteresse e mais desvitalizado. Inquietação e irritabilidade. Alguns desses sintomas caminham junto com a ansiedade também. Podemos ver que, alguns quadros, você vai ver uma pessoa só com ansiedade. E outros, você vai ver a pessoa com um quadro nítido de depressão associado com ansiedade. Uns de depressão, ansiedade, ou a própria ansiedade generalizada com picos de síndrome do pânico, que é um terror. Então, ele pode apresentar uma irritabilidade, uma inquietação. Nossa, fulaninho está um porre. Menino, ele não tem quem aguente ele não. Reclama de tudo, tudo está ruim, toda comida está ruim, todo passeio está ruim, nada presta, nada dá certo, bota impedimento em tudo, tudo vê o pessimismo. É aquele cara ou aquela pessoa que não consegue ter otimismo e esperança nas coisas que vai acontecer. Ele está adoecido por um pessimismo, por uma derrota, por um fracasso. Sintomas físicos como dor de cabeça, frequente, tá? Problemas digestivos, como gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, diarreias, prisão de ventre. É mais comum a prisão de ventre. A diarreia está mais para o ansioso e a prisão de ventre está mais para o deprimido. Dores crônicas que não respondem a tratamentos específicos. O deprimido, ele adoece com muita facilidade. E ele termina indo a todo tipo de médico para descobrir o que ele tem. Ele só não vai ao psiquiatra. Porque o problema dele é no corpo, tá, gente? Não é na mente. Ele não tem nada psiquicamente. Psiquiatra é médico de doido, e ele não é doido. Então, ele só vai procurar cardiologista, gastro, reumatologista, ortopedista, ele vai para todos os gistas. Ele só não quer ir ao psiquiatra e ao psicólogo. O psicólogo, às vezes, termina se rendendo, mas é muito difícil. Vai precisar da ajuda de alguém. Então, os movimentos se tornam mais lentos. Diminuição da gesticulação que acompanha a fala e o andar. Então, é o que eu digo, o deprimido, ele vai perdendo esse encanto colorido, ele vai ficando morgado, mais paradão. Então, tecer um diálogo com o deprimido é frustrante. Ainda mais se for alguém que gosta de falar que nem eu, vai ser ruim, viu? Porque eu vou ficar falando sozinha. Então, é complicado. Então, ele não vai dar muita asa para mim, não. Ele vai responder sim, não, foi, tá. Aquela resposta monossilábica, pobre, sem muito encantamento. Ele não vai ter muito o que dizer. Sim, já falei. As pessoas falam pouco e o tom de voz é baixo. Tem poucos assuntos para conversar. Pensamento de morte, ideias ou comportamento suicida. Então, veja. Uns dizem, não, mas eu não tenho depressão, não. Eu nem penso em me matar, eu nem penso em morrer. Eu só queria, sim, sumir, ser deletado, abduzido. Ou então, assim, que Deus me desse uma doença e aí eu morria. Eu não vou me matar, porque eu sei que não é certo. Mas, se eu tiver uma doença e que essa doença me leve, é um favor que Deus está me fazendo.
Aí quem pensa assim, pensa que não está com depressão e pensa que não está com ideação suicida. Tem gente que anda a 200 por hora nas estradas brasileiras, bem legais, bem seguras, e acha que não é suicídio. Tem gente que não vai ao médico há mais de 10 anos para fazer suas revisões e acha que eu não vou ao médico, ele inventa doença. Eu estou bem demais, obrigado. Como se ali embaixo não houvesse uma porção de morte cultivando e esperando só a bomba acontecer. Como se aquele que tem pressão alta, que toma uma picanha bem gorda e um prato regado de sal, como se fosse queijo ralado, não é suicídio. É só porque a batatinha é muito gostosa. Mas a pressão está 20 por 18 quase. Ou aquele que é diabético e mergulha no pote de doce. Não, eu não sou diabético, eu sou pré-diabético. Vocês não sabem do que eu estou falando. Eu sou pré-diabético. Então, esse não está judiando consigo. Não está judiando consigo. E os amigos que induzem a comer doce também estão comprometidos, viu? Vocês também estão se comprometendo. Então, vamos ver que suicídio não é só o que se pensa daquele direto, objetivo, ativo, consciente. Vamos ver quais são os tipos de suicídio. Então, muitos ficam assim, rezando para pegar uma doencinha. E tem uns que vão ao médico. Aí o diagnóstico saiu. Não foi nada tão grave. Mas não se convenceu. Eu vou a outro médico. Eu acho que isso é um câncer. Eu estou com a dor na barriga. Isso só pode ser um câncer do intestino. Não é prisão de ventre, não é minha alimentação que está ruim, não é uma vermezinha, não são gases. Não, é um câncer. E aí ele vai para o médico. Aí o médico chega lá e diz, não, você está tudo bem. Não pode. Eu devo ter um câncer. Não, você não tem um câncer. Mas eu devo ter, esse médico não sabe de nada. Aí vai a outro. Aí a mala, olha, já não aguenta mais de andar de médico em médico, fazendo... Não, o médico disse, então se não é intestino, vai ver que é estômago. Então eu vou procurar agora o médico do estômago. Mas eu devo ter algum câncer, eu só posso ter, não tem como não ter. Ele fica rezando que alguém diga, você está para morrer. E muitas vezes essa busca é para ser cuidado, é para ser escutado, é para ser amado, é para ser protegido. Através do adoecer, buscar um colo, buscar uma mão estendida. Através da busca, muitas vezes incessante, atrás de um médico ou de uma médica, é a busca de um colo materno ou de um pai. Na infância é interessante, enquanto que o adulto, ele apresenta seus sintomas dessa forma que relatei até então, gosta de ficar deitadinho no quarto dele, o melhor canto para o deprimido é no seu quarto, de preferência luz apagada, cortina fechada, encolhidinho em cima da cama, como se fosse um embriãozinho lá, uma minhoquinha em cima da cama, como uma castanha. E o som que vem de fora incomoda, a luz que vem de fora incomoda, o riso, a música, a alegria incomoda. O banho, para que banho? Enfeitar, para que se enfeitar? Então, esse quadro, que já é um quadro bem avançado da depressão, por isso que muitas pessoas demoram a buscar ajuda, porque pensa que está deprimida, já está em cima da cama, com as moscas já até voando em cima dele, e que não é. E quando é com a criança, é o contrário. Você pode ver as crianças com uma irritabilidade, uma inquietação virada no traque, na tomada. Eita, que esse meu neto, esse meu sobrinho, esse meu menino é ligado na tomada. Olha, ele é tão inteligente, esse menino tem uma energia. Olha, se ele tivesse aqui, já tinha quebrado tudo. Se ele tivesse aqui, já tinha subido das paredes, já tinha melado tudo, já tinha batido em fulaninho, já tinha pego até o gato pelo pescoço, porque ele tem energia demais. Quando, na verdade, gente, esse pipoco todinho na infância não é energia demais, não. É depressão, é angústia, é sofrimento. Que criança tem sofrimento. Criança sofre. E aí, muitas vezes, se acha que só empurrando no judô,
no futebol, no vôlei, na natação. O menino tem uma agenda pior do que a de um executivo. Não tem vaga para nada. Mas, no entanto, ao psicólogo e ao psiquiatra, a criança não vai. E aí, quando vai, o pipoco já foi lá para cima. Então, podemos ver o suicídio direto e o suicídio indireto. O suicídio direto, esse suicídio consciente, intencional, que a pessoa programa, arquiteta a morte, como vai morrer, planeja. Então, esse é um suicídio consciente. Ele tem consciência do seu desejo. E o suicídio indireto é o suicídio inconsciente. É esse que sai por debaixo dos panos com atitudes que aparecem negligência, desleixo, é porque é o jeito de fulaninho ser, e que as pessoas não estão vendo que aquilo é uma sinalização de um humor deprimido. E que a pessoa já pode estar trazendo recados, e o outro ainda não está percebendo, acha que é invenção. Então, agora vamos entrar no que seria mitos e verdades sobre o suicídio. Mitos. Falar sobre suicídio aumenta o risco. Isso é mito. A verdade é que falar sobre suicídio alivia a angústia e tensão. Mitos. Mostrar que há pessoas que sofrem mais que ela. Ah, fulano, tu não é para estar sofrendo desse jeito, não. Tu não tem motivo, não. Olha, fulaninho não tem isso e é feliz. Como é que tu, que estás desse jeito, te diz dessa forma? Gente, a dor de cada um é a dor de cada um. Eu posso carregar 3 quilos sem sofrer, sem nem fazer careta. Mas não aguento 10 quilos. Já, no entanto, o Ismaelis pode carregar 10 quilos nas costas e está dizendo que está tudo bem. Porque ele aguenta 10 quilos. E o máximo que eu aguento é 3. Eu posso estar passando por uma vivência que, para mim, para a minha estrutura emocional, aquilo pode ser muito, para o outro não ser. Isso não me faz melhor e nem pior. São estruturas emocionais. O que a nossa estrutura emocional tem capacidade de suportar. Tem gente que é assaltado hoje ali na esquina, no outro dia já está na rua, no mesmo canto, com o celular, tirando foto, que não está nem aí. Estou de boa. Tem gente que passa 1 ano sem sair de casa. Cada um reage de um jeito. Então, mostrar respeito, compaixão e ouvir sem julgamentos. Isso sim é uma verdade. Mitos. A pessoa tem um livre-arbítrio de decidir se quer se suicidar. Dizer que, deixa, ele não quer se matar, a escolha dele, que morra. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho mais é que cuidar da minha vida. Eu não vou impedir a morte de ninguém. O que seria verdade? A pessoa está passando por problemas mentais que interferem na percepção da realidade. O deprimido, ele está com sua percepção alterada. Ele não está em consciência de decidir, de opinar. Eu decidi, eu tomei uma decisão, eu vou me matar. Ok, cara, tudo bem. Boa viagem. Não é assim, não é? Amigo que é amigo, família que é família, nunca vai dar as costas. Mitos. Quem diz que vai se matar, não o faz. Ah, cachorro que late não morde. Fazem até essa comparação. Cachorro que late não morde. Então, quem fica dizendo, vou me matar, vou me matar. Menina, vai nada, isso é só moído, isso é só para chamar atenção, isso é para fazer drama, isso é só para poder a gente ficar olhando para a cara dele. Isso é conversa, quem diz não faz. 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 Ele está dando recados e pedindo ajuda. Ele está dizendo, olha, fica atento, eu estou pensando nisso, faz alguma coisa por mim, me ajuda, eu acho que eu não vou conseguir me sustentar sozinho. Eu estou te dando um recado.
Então, as pessoas que pensam em cometer suicídio falam ou dão sinais. E a família, os amigos, o colega de trabalho, o vizinho, ou quem está perto, precisa ter essa sensibilidade. Não como julgamento e condenação e recriminação, mas precisa ter essa sensibilidade, porque uma palavra pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Um olhar, uma mão estendida, uma mão sobre o ombro, naquele momento X, pode fazer toda a diferença na vida de alguém. A desinformação é a principal barreira no auxílio às pessoas que podem estar em risco de cometer suicídio. Por isso, que querer se matar, desejar se matar, pensar em se matar, não é ato de coragem. É ato de desespero, é uma angústia tão profunda, mas tão profunda, que eu prefiro acabar minha vida para buscar a paz. Eu nunca vi um cliente meu dizer que queria morrer porque queria ficar pior, porque queria se ferrar. Todos os clientes que me falaram do seu desejo de morrer, seja de forma direta ou indireta, falaram porque queriam sair do sofrimento, queriam cessar a dor, queriam aliviar a culpa, o remorso. E tinham a ilusão de que se matando, tudo cessaria. Se ele é um materialista e acha que nada vai restar após a morte, ele tenta o suicídio para acabar a sua dor. Se ele acredita em algo, ele tenta o suicídio para ficar perto de Deus, de Jesus, de vovó, de papai, de titio, de mamãe, de algum ente querido dele. Ele nem pensa que vai para o inferno. Ele não se mata para ir para o inferno. Ele se mata para buscar a paz. Ele se mata para ter sossego. E aí, por isso que eu digo, é a ilusão da paz. Porque aonde ele for, a dor irá com ele. Ele muda de endereço, mas ele não muda de problema. Ele passa de um plano para outro, mas todo sentimento de baixa autoestima, de desvalia, de incompetência, de fracasso, de remorso, das culpas, de tudo que o atormenta agora, hoje, o sentimento de abandono, o sentimento de que não foi importante, tudo isto vai no nosso código de barra, na nossa caixinha preta do avião. O que eu levo de mim são minhas emoções e os meus sentimentos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós apenas levamos aquilo que existe em nossa psique. Meu carro não vai comigo, meu anel não vai comigo, meu CPF não serve de nada no plano espiritual. A única coisa que me pertence é tudo aquilo que eu levo no momento do desencarne. E o que é que eu levo? Minhas emoções, minhas conquistas, meus sentimentos, meus amores ou desafetos, meu rancor, minha raiva, minha tristeza. Esta é a minha herança. Por isso que a ilusão do suicídio, como uma porta que me levaria à paz, é uma decepção extrema para quem busca essa porta de saída. Porque vai se encontrar do outro lado da vida com tudo que aqui já tinha e mais. Mais uma culpa, mais um remorso por ter aniquilado o seu próprio corpo, que lhe abrigava e que viabilizava ele crescer e evoluir. Como ajudar alguém que está tendo ideação suicida? Meios de tratamento. Indicar, sim, o tratamento psicológico. Sem ele, não adianta só ir na casa espírita. Não adianta só a medicação. Porque o tratamento psicológico, ele vai tratar as questões conscientes, mas inconscientes. As simbólicas, as imaginárias, as questões que estão presas nas entranhas da psique. A psicoterapia vai favorecer vomitar, verbalizar,
externalizar sua dor da alma. Não é vomitar o feijão com arroz. É vomitar os sentimentos, é vomitar as emoções. Enquanto o ser humano não consegue esse espaço onde ele pode vomitar a sua psique, as suas dores não passam. Igual com o corpo físico, quando ingere uma comida estragada, enquanto ele não elimina, ou pelo vômito ou pela diarreia, as dores não passam. Então, a psicoterapia vai favorecer essa possibilidade dele mergulhar em seu eu, ressignificar sua vida, fazer uma nova leitura das situações, pode não modificar a realidade que teve, mas ter uma maturidade para fazer uma nova leitura dos fatos. A psiquiatria, muitos ainda consideram como, um absurdo, medicamento faz mal. Eu digo, depressão também. Mas os medicamentos têm efeitos colaterais. Eu fiz a depressão também, tem efeitos colaterais. Então, é ilusão pensar que muitas vezes só a terapia vai dar conta. Não dá. Porque mexe em toda uma estrutura química do corpo. E quem vai equilibrar e acertar e ajeitar todo o funcionamento bioquímico é a medicação. Então, vai ser preciso, sim, melhorar o funcionamento da produção da serotonina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, ocitocina, e assim vai, hormônios do prazer, do bem-estar e da saciedade. Associado com a terapia. E quando o cliente sim, ele pode procurar algo que é 24 horas, dia de sábado, domingo, feriado, dia santo. O CVV, é o Centro de Valorização da Vida, que não vai ser psicólogo, não vai ser um psiquiatra, mas vai ser aquele que 24 horas está ali, que se de repente agora eu estou com vontade de dar cabo da minha vida, eu posso antes ligar e falar com essa pessoa. E essa pessoa que está anonimamente lá do outro lado da linha, que não sabe nem quem sou eu, a sua escuta pode evitar um mal maior. E o tratamento espiritual? Quando a pessoa que está acometida pelo quadro depressivo, que procura a terapia, que procura a psiquiatria, mas que dá abertura para o tratamento espiritual, aí é a glória total. Aí fecha. Por quê? Porque nós temos as desarmonias químicas em nosso corpo. Temos as desarmonias psíquicas, mas essas desarmonias vão abrir portas para as interferências espirituais. Por isso que não adianta dizer que um quadro depressivo, a culpa é do obsessor. Vamos abrir um concurso de advogado para obsessor, viu, gente? Quem é advogado aqui? Tu és advogada. Vamos arranjar advogado para obsessor. Um concurso, viu? Um plano espiritual. Porque toda a culpa é do obsessor. Ninguém tem culpa de nada. Se eu perdi o emprego, é obsessão. Se o casamento acabou, é obsessão. Se eu estou passando mal, não é porque eu me alimento mal. É obsessão, que está atrapalhando o meu chakra do estômago. Tudo a culpa é do espírito. Quando, na verdade, não é. Eles interferem. Eles influenciam, sim. Eles podem se infiltrar na minha psique e causar uma desarmonia, sim. Mas tem que juntar a fome com a vontade de comer. Tem que juntar as sintonias. Ninguém me induz a nada que eu não esteja predisposta. Ninguém me induz a roubar se eu não tenho tendência ao roubo. Não, foi o obsessor. O obsessor me mandou roubar. Sim, ele mandou, mas eu também gosto. Não, foi o obsessor que mandou tomar cachaça. Mas eu também gosto de uma pingazinha danada. Não foi o obsessor que mandou eu trair meu marido. Eu estava doidinha pelo cabra que eu estava vendo, que era bonitão que só. Aí a culpa tudo é do obsessor. Então, eu estou dando exemplos bem assim, tentando ser até mais leve, e piada e brincadeira, mas é para vocês entenderem que as coisas são casadas, é operação casada. A interferência espiritual prejudica e danifica, sim, meu psique. Mas meu psique bagunçado vai interferir e vai atrair obsessões.
Por isso que um médium mal educado, que não estuda, que não está bem emocionalmente, ele faz de sua mediunidade um desastre. Um desastre. Para ser um bom médium, primeiro, tem que se conhecer, se trabalhar emocionalmente, saber lidar com suas emoções para aprender a lidar e suportar a emoção de um espírito que chega perto. Porque senão a confusão é grande. E o que mais a gente vê é médium sendo obsidiado. Então, é fundamental que na casa espírita haja acolhimento fraterno, sem discriminação, sem condenação, sem julgamento, sem dizer que aquela pessoa não tem fé, não acredita em Deus. Conhecimento doutrinário, o conhecimento da doutrina é esclarecedora, ela vai nos libertando. Como instrumento, ela vai favorecer o autoconhecimento. O passe água fluidificada é uma bênção, é uma maravilha, nos ajuda e muito. Mas não podemos chegar aqui, como diz, cheguei carregado hoje lá no Viana, vou tomar um passe. Tomar, né? Nem receber, tomar como quem toma Guaraná. Aí eu digo sempre, passe não se toma, se recebe. A gente toma suco de caju, suco de laranja, água. Então, o passe é maravilhoso, como eu disse, água fluidificada, mas ele é um complemento, ele é uma assistência, não se encerra tudo aí. O trabalho social, meu Deus, esse é o canteiro de Jesus. É o canteiro de obra, esse ajuda. E como ajuda aquele ser humano que está meio perdido, desorientado, apático, abatido, ansioso, e ir trabalhar na assistência social. Mas ele tem que ter um estudo já, ele tem que ter um certo equilíbrio, porque não, esse trabalhador, quando chega, às vezes, numa roda de trabalho, a energia dele está tão ruinzinha, que quando ele chega é um tumulto só. Em vez das coisas fluírem, piora, desarmoniza e às vezes até um projeto acaba, de tanta confusão que tem. Então, é fundamental, é uma ferramenta, sim, mas é importante esse conjunto unir a ciência e a espiritualidade. E a prece que eleva qualquer um. Mas quem já viu um deprimido conseguir fazer prece? É difícil. Até o ansioso, quando vai fazer a prece, é olhando já para o relógio. A prece dele sai numa velocidade tão grande que ele se perde, que ele não sabe nem onde é que estava rezando. E termina assim. Ele é incrível. Ele não sabe nem o que diz na hora da prece. Então, a prece, quando consegue chegar nesse estado de prece, é a glória, porque é o seu encontro consigo mesmo. É o seu encontro com Jesus. Enquanto isso, precisa sim que muita gente faça prece por ele. Então, o recado que a gente tenta trazer no Setembro Amarelo é que o suicídio não é a paz. O suicídio não é a porta do paraíso. O suicídio não é a solução. O suicídio não vai aliviar minhas dores da alma, porque essas dores são minhas heranças. Eu tenho que trabalhá-las em mim para me libertar. Então, o importante seria não desistir de você. O suicídio não é a conquista da paz. E, para finalizar, eu gostaria de passar para vocês um vídeo. Depois a gente conclui. Tem como aquele vídeo? Veja se você consegue. Estava aqui. Thalita. Será que ela está lá embaixo? Está lá embaixo, ou Léo? Eu acho que ela está nessa sala. Vê se ela está aí. Thalita, vê se consegue botar som nesse vídeo. O cabo, né?
Nada aí. Tá no máximo aqui. Tá no máximo já. Vai não? Ele tá liberando. Não vai sair ruim. Não sai não aqui, Mas não? tenta. Vê aqui, André, se tu consegue. Agora? Volta. Agora foi. Disse assim, Deus não Oxente. com você. Mal sabia o que estava. Disse assim, Deus, não quero mais estar aqui. Eu quero ir embora com você. Mal sabia o que estava falando. A minha casa é de 2 andares, fui preparar a forca para me enforcar com um lençol e fui até lá. Quando eu vou me enforcar, meu celular tocou. Aí eu olhei a ligação, um casal cristão, eles na época eram meus talhadores, aqueles que cortam, Sim. né, as roupas, lá de Brusque. Aí eu olhei a ligação, eu falei, não vou atender, vou continuar a fazer o que ia fazer. E aquele celular continuou tocando. Aí eu olhei de novo, eu pensei, pois vou atender essa última ligação e vou continuar a fazer o que ia fazer. Eles são os últimos a ouvir a minha voz. Aí eu peguei o celular, arrumei minha voz, a casa estava as luzes desligadas, estava tudo no escuro, já preparado. Aí eu peguei o celular, oi, do outro lado, oi Glorinha, tudo bem? Falei, tudo, né? Vou falar o quê? Vou falar, né? Tô me enforcando agora, não tinha como, né? Falei, tudo. Você ligou para nós? Falei, não. Onde você está? Eu falei, estou em casa. Tem alguém com você? Eu falei, não. Mas não tem um homem aí com você? Eu falei, não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha aqui. Porque eu estava irritada, eu queria desligar o telefone, eu queria me suicidar, ela estava me incomodando, fazendo um monte de perguntas. Vai logo, que eu quero desligar, né? Aí ela pegou, eu falei, não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha aqui em casa. Ela pegou e falou assim, um homem chamado Ângelo acabou de me ligar de teu número de telefone. Uau! Quando ela disse um homem chamado Ângelo, eu caí de joelho no chão e falei, eu ia me suicidar agora. Eles vieram de Brusque para me socorrer. Eu parei, eu fiquei em estado de choque. Porque eu pensei, quantas vidas estão se suicidando agora? E eu recebi uma ligação. Eu pensei, não é por acaso, não é em vão, é porque há algo que eu tenho que fazer. Aí eles chegaram, eu vi, me mostraram na ligação. No meu celular não tinha nenhuma ligação de saída, né? Sim. Mas no celular deles tinha meu número de telefone, como que eu tinha ligado. Eu vi. 18 segundos falaram com esse tal de Anjo. Diz ela que quando viu a minha ligação, ela pegou e falou, oi Glorinha, tudo bem? Claro, é meu número, você vê a tua mãe, você vai falar, oi mãe. Aí diz que do outro lado uma voz suave de um homem que transmitia paz, fala assim, não, aqui não é a Glória, é o Anjo. E ela, sem entender, falou assim, desculpa. Ele falou, não foi nada, mas sou ele que tinha ligado para ela, né? Aí ela falou, tchau, tchau, falou para ele, tchau, desligou. Aí ela pegou e retornou a ligação, na hora que eu ia me suicidar. Aí, eu descobri, meu Deus do céu, de verdade, onde não tem saída, existe uma luz que se chama Jesus Cristo. aleluia. Não importa o poço aonde o diabo te colocou,
Importa que existe uma luz no meio do túnel. Amém. E se chama Jesus. E eles me levaram para o encontro com Deus. E ali... E aí, vocês imaginam o que possa ter acontecido. Então, se vocês conhecem alguém com depressão, ou já tiveram depressão, ou estão com depressão, peçam ajuda. Não se escondam. Não tenham vergonha. A depressão é uma doença que precisa ser tratada. Tem tratamento. E não só nesse plano tem alguém que espera por nós, mas no plano espiritual tem uma equipe, uma turma que está lá dizendo: vamos, tenha coragem, você vai conseguir, eu estou com você, você não vai estar sozinha, não desista. Vale a pena viver. Com toda dor, com todo sofrimento, vale a pena viver. Um dia descobriremos o porquê de passar por tempestades, sofrimentos, desesperos, perdas. Um dia descobriremos. Enquanto isso, precisamos crer que não estamos sós. Alguém torce por nós. Alguém luta por nós, encarnado ou desencarnado. Mas viver é a melhor opção. Não é ilusão, é realidade. Acredite no potencial de cada um, nas condições que cada um tem de se superar, de se renovar, de se reconstruir, de se perdoar, não exigir perfeição numa única encarnação, mas se permitir recomeçar. Todos os dias, a vida nos traz páginas em branco para escrevermos uma nova história. O lápis está em nossas mãos. A escolha do que vai botar no papel é nossa, só nossa. Peçam ajuda. Muita paz a todos.